alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vim aqui mais uma vez para uma aula de matemática com vocês. Hoje nós temos a aula 23 sobre múltiplos e divisores. Os objetivos da nossa aula são compreender os conceitos de múltiplo, divisível e divisor, reconhecer os múltiplos de um número, reconhecer os divisores de um número, e você vai precisar de caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis e borracha. Vou dar um tempinho para você se organizar e anotar aí no seu caderno, aula 23, múltiplos e divisores, e a gente já continua. Agora que você já anotou aí no seu caderno, nós vamos começar a nossa aula então falando sobre os múltiplos de um número natural. A palavra múltiplo significa multiplicação, vem da multiplicação. Então, múltiplo de um número natural é o resultado da multiplicação deste número por outro número natural. Por exemplo, vamos pensar aqui, quais são os múltiplos de 2? Pense lá na tabuada do 2. Nós temos o 2 vezes 0, que é 0. 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes 2, que é 4. E assim por diante. A tabuada não acaba aqui no 10. Ela vai adiante. Além do 10, tem o 11, o 12. Então, eu posso ter 2 vezes 11, 2 vezes 12, 2 vezes 20. Então, esses são os múltiplos do número 2. São os resultados que eu tenho para a tabuada do 2, certo? Então, isso é múltiplo. Pense como se fosse a tabuada. Então, os múltiplos do número 2 são o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12. E aqui eu coloquei 3 pontinhos, que significa que isso é infinito. Então, os múltiplos são infinitos. Eu posso conseguir os múltiplos a partir da multiplicação de qualquer número natural por 2, certo? Esses múltiplos de 2. Então, quais seriam os múltiplos do número 3? Pensando de novo na tabuada do 3 agora, nós teríamos os resultados da tabuada do 3, que é o 3 vezes 0, o 3 vezes 1. Então, olha lá. O 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, né? De 3 em 3. E aqui de novo coloquei as reticências. Por quê? Porque o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Pense agora comigo aqui, então, quais seriam os múltiplos do número 11? Seria a tabuada do 11. A gente não tem o costume, né? A gente pensa na tabuada no máximo até a tabuada do 9, a tabuada do 10. Mas a gente pode construir a tabuada do número 11 também. Então, aqui, quais seriam os múltiplos do 11? Vai ter que ir de 11 em 11. Nós teríamos aqui o 0, porque 11 vezes 0 é 0. O 11, o 22, 33, 44, está indo de 11 em 11. Então, a conclusão: para encontrar os múltiplos de um número natural, basta fazer a multiplicação dele por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e continuar. Então, eu quero que você anote para mim aqui essa informação. Para encontrar os múltiplos, basta fazer a multiplicação. Anota aí no seu caderno e a gente já continua.
Então agora nós já sabemos o conceito de múltiplo. Então pensou em múltiplo, lembrou da tabuada. Vou colocar para vocês aqui uma atividade agora para a gente praticar um pouquinho. Identifique a sequência correta dos múltiplos dos números a seguir. Então eu quero aqui os múltiplos do número 6. Tenho duas sequências ali. Quero que você identifique para mim qual é a que está correta para os múltiplos de 6. E a mesma coisa aqui para os múltiplos do 2. Um tempo para você pensar e a gente já volta. E aí, achou a resposta? Vamos pensar um pouquinho. Se é múltiplo de 6, eu tenho que pensar na tabuada do 6. Qual é o primeiro resultado da tabuada do 6? É o 6 vezes 0, que dá 0. Então, eu sei que eu vou ter que começar o primeiro múltiplo do 6, vai ser o 0. Já descartamos a primeira opção. Vamos só conferir se está certinho aqui. Então, 6 vezes 0, que é 0. O próximo é o 6 vezes 1, que dá 6. O outro, 6 vezes 2, que dá 12. O próximo é o 6 vezes 3, que dá 18. Depois, 6 vezes 4, que é 24. E o 6 vezes 5, que dá 30. Mas não acabou. Eu tenho mais múltiplos ainda. Só que aqui está de uma forma reduzida e coloquei os 3 pontinhos, que são as reticências, que indicam que aquilo ali continua, certo? Então, a resposta certa é a letra B. Agora, vamos ver para os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2, eu já sei que tenho que pensar na tabuada do 2 e que vai de 2 em 2. Se você olhar aqui, 3, 5, 7, 9, 11, está indo de 2 em 2. Mas os múltiplos de 2 são números pares. Começam com o número 0, que é 2 vezes 0, e vai de 2 em 2. Então, olha lá. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e continua, né? A gente não tem fim para o conjunto dos múltiplos. Então, de novo, a reticência está presente ali para indicar que é um conjunto infinito. Então, a resposta é a letra A. Certo? Então, esse é o conceito de múltiplo. É a gente pensar na tabuada. Então, vamos para mais um exercício, mais uma atividade aqui. Escreva os múltiplos de 5 compreendidos entre 10 e 50. Então, eu vou pensar lá na tabuada do 5, mas não começando do 5 vezes 0. Eu quero que seja maior que 10 e menor que 50. Tem que estar entre o 10 e o 50. E na letra B, os múltiplos de 10 compreendidos entre 5 e 100.
Então, se é múltiplo de 10, pensa lá. Vai de 10 em 10, mas não vai começar no 10 vezes 0. Eu quero que seja maior que 5. Então, pensa lá, qual vai ser o primeiro? E o último vai ser antes de chegar no 100, certo? Então, é com você agora. Eu já volto com a resposta. E aí, vamos resolver então a letra A? Eu quero os múltiplos de 5 compreendidos entre 10 e 50. Então, o primeiro múltiplo de 5 que vem depois do 10 é o 15. Depois é o 20, o 25, o 30, o 35, o 40 e o 45. Percebam aqui que eu não coloquei o 50 e nem o 10, porque tem a palavrinha entre. Toda vez que aparecer essa palavrinha entre, o número que começa e o que termina ali não entra na nossa resposta, certo? Olha a letra B, então. Os múltiplos de 10, compreendidos entre 5 e 100. De novo, entre 5 e 100. Então, o 5 não entra e o 100 não entra. O 5 já nem ia entrar mesmo, porque ele não é múltiplo de 10, né? Então, olha só. 10 é o primeiro múltiplo de 10 que vem depois do 5. Aí, como é múltiplo de 10, vai de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Não vai o 100 porque é entre 5 e 100, certo? Conseguiu acertar aí? Então, olha só. Como que eu faço para saber se um número é múltiplo do outro? Quando eu peço para você o múltiplo de um número, é fácil porque você pensa na tabuada. Mas e se eu fizer ao contrário? Agora eu perguntei para você, eu quero saber se o número 805 é ou não é múltiplo do número 7.
Então, para isso, a gente tem que pensar na operação contrária da multiplicação. A operação é a de divisão, certo? Então, nós vamos pensar aqui no número 805 dividido pelo número 7. Vamos fazer a operação inversa. Olha lá. O 805 dividido por 7. Começando pela centena, que é o 8. Se eu pegar 8 centenas, eu consigo dividir ali? Consigo. Então, eu peguei o 8 e tenho que pensar lá no número 7, qual é o número que multiplica pelo 7, que vai me chegar lá no 8. Ou dar 8 ou chegar perto do 8. Então, eu tenho ali 7 vezes 1, certo? 7 vezes 1 é 7, então vou lá e tiro 7 do 8. Vai restar 1. Para continuar a minha conta, agora eu vou para a casinha das dezenas. Vou abaixar o 0 lá. Ficou 10. Tem 10 na tabuada do 7? Não tem, mas eu tenho um número próximo. E o mais próximo de 10 é o próprio 7. Então, de novo, 1 vezes 7, que dá 7. 10 tiro 7, vai restar 3, certo? Agora, continuando a nossa conta na casinha das unidades, com o 5. Vou colocar o 5 lá do ladinho do 3. O que vai acontecer agora? É o 35. Que número na tabuada do 7 que eu multiplico ali e tem resultado 35? É o 7 vezes 5. Então, vai dar 35. Quando eu fizer a minha subtração, não sobra nada. Terminei a minha conta. O que aconteceu aqui? Eu consegui o resultado aqui, o quociente 115, e não teve nada de resto. Quando isso acontece, quando a divisão é exata, que não tem resto, eu digo que o número é divisível pelo outro, ou seja, ele é múltiplo. Então, olha lá, descobrimos que o 7 vezes o 115 é igual a 805. Por isso, nós podemos dizer que o 805 é um múltiplo de 7. Fácil? Então, toda vez que você tiver essa pergunta, um número é múltiplo do outro, faça a divisão que você vai encontrar a resposta. Se for uma divisão com resto igual a 0, ele é múltiplo. Se sobrar resto, você sabe que não é múltiplo, certo? Vamos lá, vamos adiante. Dizer que a divisão de 805 por 7 é exata é o mesmo que dizer que 805 é divisível por 7, certo? Então, toda vez que der resto 0, esse número é divisível. Mais uma palavrinha para a gente aprender hoje. Vamos então em frente. Agora é com você. Eu quero que você verifique para mim se o número 1035 é múltiplo de 4. Um tempinho para você resolver e a gente já continua.
E aí, descobriu se é múltiplo de 4 ou não? Vamos lá! Coloquei ali para vocês já o 1035 dividido por 4, porque é essa conta que a gente precisa fazer, certo? Vamos lá então, começando pela milhar, pela unidade de milhar. Não vai ser possível, porque o 1 é menor do que o 4. Então eu vou precisar avançar para a centena. Então vamos lá. 10, na tabuada do 4 eu não tenho 10. Mas eu tenho alguém que chega próximo, que é o 8. Então, 2 vezes o 4, que é o 8. Vou subtrair e resta 2. Continuando a nossa conta. Vou abaixar o 3 lá do ladinho do 2. 23 também não tem na tabuada do 4. O mais próximo é o 5 vezes 4, que dá 20. Tirando 20 ali, sobra 3. Abaixei o 5 lá do lado do 3. Continuando a nossa continha. O que vai ter lá? 35. Tem 35 na tabuada do 4? Não tem. O mais próximo seria o 36, mas passou, ou o 32. Então, eu vou ter que colocar o menor, que é o 32. 35 tirando 32, restou 3. Teve resto 3. O resto 3 é diferente de 0. Então, essa divisão não é exata. Se essa divisão não é exata, o número 1035 não é divisível por 4. Então, ele não é um múltiplo de 4, porque ele sobrou o resto igual a 3. Certo? Fácil de saber se é múltiplo ou não? É dessa forma que então você vai fazer. Ou você vai usar a divisão, ou se ele te pedir os múltiplos de um número, você pensa na tabuada daquele número. Certo? Vamos continuar então. O número 1035 não é divisível por 4, dizemos então que ele não é múltiplo de 4. Divisores de um número natural. Então, até agora a gente falou dos múltiplos. Os números têm os múltiplos porque a gente pensa na tabuada. E agora os divisores, o que a gente vai pensar para tentar descobrir qual é o divisor de um número? Bom, para ser divisor de um número, eu já penso em quê? Na divisão. Se eu estou falando de divisor, eu só posso pensar na divisão. Então, vamos lá. Dizer que 24 é múltiplo de 4 é o mesmo que dizer que 4 é divisor de 24. Olha só. Ou ainda, que 4 é um fator de 24. Vamos lembrar uma coisinha lá. Quando eu faço uma multiplicação, os dois termos, os dois números que eu estou multiplicando, têm um nomezinho. E o resultado da minha multiplicação tem outro nome. Vocês lembram desse nome? Cada número que eu estou usando na minha multiplicação se chama fator. E o resultado é o produto, certo? Então, isso você tem que lembrar sempre. Então, eu estou dizendo aqui para você. Se o 24 é múltiplo do 4, quer dizer que o 4 é divisor do 24. Como assim? Eu consigo pegar o 24 e dividir pelo 4? Consigo, vai me dar um resultado 6, porque 6 vezes 4 é 24. É isso que está dizendo aqui nessa frase. Então, para que o número seja divisor, eu tenho que pensar lá nos múltiplos também. Não posso esquecer dos múltiplos. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui. O 24. Eu posso escrever o número 24 como 1 vezes 24? Posso. Me dá o resultado 24. Posso escrever 24 como 2 vezes 12? 2 vezes 12 dá 24. Posso escrever o 24 como 3 vezes 8? Posso. 3 vezes 8 é 24. Posso escrever o 24 como 4 vezes 6, que também dá resultado 24. Tem alguma outra forma de colocar o número 24 nessa forma de multiplicação? Não tem, teria 12 vezes 2, mas 12 vezes 2 e 2 vezes 12 é a mesma coisa. Ou aqui, 8 vezes 3 e 3 vezes 8 também não muda. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso é uma regrinha lá da multiplicação. Então, a gente não tem mais outras possibilidades aqui. Essas são as únicas possibilidades de se escrever o número 24 como fatores.
como multiplicação. O que a gente vai concluir disso aqui? O número 24 tem 8 fatores ou divisores, que são quem? Esses numerozinhos que eu estou usando aqui para escrever eles como multiplicação, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Então, os divisores do número 24 são os fatores do número 24. Divisores e fatores são equivalentes. Por quê? Pensa comigo lá. Se eu pegar o 24 e dividir por 1, eu consigo. 24 dividido por 1 é o 24. Se eu tiver, por exemplo, 24 balas e quiser dividir entre duas crianças, cada uma vai receber 12 balas. Então, eu consigo fazer essa divisão. Se eu pegar o 24 e dividir entre 3, eu consigo de novo, certo? Vai dar 8 para cada um. Se eu pegar os 24 e dividir por 4, vai dar 6 para cada um. Tá vendo que cada um desses números aqui eu consigo dividir o número 24. Ó, 24 dividido por 12, dá 2 para cada um. E o 24 dividido por 24, dá 1 para cada um. Certo? Então, fatores ou divisores é a mesma coisa. Quando eu te perguntar isso, então, se eu perguntar para você quais são os 8 fatores do número 24, você pensa lá, então ela está falando dos divisores do número 24. Certo? Vamos ver se vocês entenderam. Vamos ver os divisores ou fatores do número 45. Então, quais são as formas que eu tenho para escrever o número 45 usando uma multiplicação? Vamos pensar lá. O 45, eu consigo dividir por 1? Consigo. Será que o 45 eu consigo dividir em 2? Vai dar um número exato? Eu acho que não. Por quê? 45 é ímpar. Tem algum número ímpar na tabuada do 2? Não tem, né? Então, eu já sei que o 2 não vai ser um fator. Olha só as possibilidades que eu tenho aqui para o 45. Eu só vou conseguir reescrever o 45 em forma de multiplicação usando 1 vezes 45, ou 3 vezes 15, ou o 5 vezes 9. Escrever 15 vezes 3 ou 9 vezes 5 não vai alterar nada. Por quê? Porque eu tenho aqui uma multiplicação e na multiplicação não importa em que ordem eu coloco, o resultado é sempre o mesmo, certo? Então, quais seriam os divisores do número 45? É o 1, o 3 e o 5, o 9, o 15 e o 45. São os fatores com os quais eu consegui escrever o número 45. Olha lá, o número 45 tem 6 fatores, ou divisores. O 1, o 3, o 5, o 9, o 15 e o 45. Vocês perceberam aqui que o número 1 apareceu lá no 24? E que o número 1 apareceu aqui de novo, no 45? Então, o número 1, ele é divisor de qualquer número natural. Se você olhar aqui, eu já coloquei essa informação. Ó. O 1 é divisor de todos os números naturais. Então, percebam lá que nos múltiplos começava no 0. E aqui nos divisores sempre vai começar pelo 1, certo? Guarde essa informação aí com você. Com exceção do 0, todo número natural sempre será divisor dele mesmo. Por que com exceção do 0? Tem como eu dividir 0 por 0? Tem como eu dividir alguma coisa por 0? Eu tenho 5 balas, eu quero dividir em 0. Não tem explicação, não existe, né? Então, não tem como dividir 0 por 0. Agora, qualquer outro número, 24 por 24, eu consigo, vai dar 1. 45 por 45, vai dar 1. Se eu pegar 350 por 350, vai dar 1. Então, todo número é divisor dele mesmo, com exceção do 0, certo? Vamos ver se você entendeu, então. O professor de História propôs à sua turma do 6º ano um trabalho de pesquisa que deveria ser realizado em grupos. Se a turma tem 36 estudantes e cada grupo
deve ter a mesma quantidade de estudantes. De quantas maneiras diferentes os grupos poderão ser formados sem que nenhum estudante fique de fora? Tenta resolver isso aí para mim. Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já continua. Vamos ver então qual é a solução para esse problema? Olha só, o professor tinha 36 alunos para distribuir em grupos. Quais as possibilidades para o número 36? Posso fazer um grupo com 36 alunos? Posso, mas aí não é grupo, né? Aí vai ser a própria sala, então não vai adiantar para mim isso. Posso ter 2 grupos com 18? Posso. Posso ter 3 grupos com 12, ou 4 grupos com 9, ou então 6 grupos com 6. Então, olha só, eu posso ter 2 grupos com 18 estudantes, 18 grupos com 2 estudantes, 3 grupos com 12 estudantes, ou 12 com 3, né? Porque aqui a ordem vai alterar, certo? Aqui na multiplicação, 3 vezes 12 dá 36. 12 vezes 3 também dá 36. Mas aqui eu posso ter uma possibilidade a mais para formar um novo grupo. Olha lá, e aqui 6 grupos com 6 estudantes, certo? Então, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades para formar grupos com os 36 alunos que o professor tinha ali. 7 possibilidades. Fácil? Vamos para o próximo. Observe os números a seguir e responda. Então, eu tenho aqui o 35, o 6, o 12, o 14, o 17 e o 8.
Olhando para esses números, qual deles é divisor de 32? Perguntando ali para 5 é divisor de qual número? 7 é divisor de 2 números. Quais são? E 2 desses números são divisores de 12. Quais são eles? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. Olha só a resposta então. Qual deles é divisor de 32? Olhando para aqueles números ali, eu tenho que pensar no número 32. Em qual tabuada desses aqui eu tenho 32? Conseguem pensar ali para mim um pouquinho? Olha só, 35 não pode ser divisor, porque ele é maior que o 32. Na tabuada do 6, eu não tenho 32, eu tenho 30 ou 36. Também não vai dar certo. Na tabuada do 12, também não dá. 14 também não, 17 também não. Só nos restou o 8, porque 8 vezes 4 é 32. Então, eu consigo dividir 32 por 8. Do 5, é divisor de qual número? Do 35, porque é o único número que é múltiplo de 5 ali, certo? Do 7, são dois números que tem ali. Quais são? Do 7 eu tenho o 14 e o 35, só pensar lá na tabuada do 7. E dois desses números são os divisores de 12.
o próprio 12, né? Porque a gente já sabe que o número sempre é divisor dele mesmo, mas tem mais alguém ali, que é o 6. Olha lá, o 6 e o 12. Mais um praticando para você. Quais são os 3 maiores divisores do número 75? Esse eu vou fazer com vocês, olha lá. 75 eu posso escrever como 1 vezes 75, posso escrever como 3 vezes 25, posso escrever como 5 vezes 15, certo? Então, os divisores do 75 são o 1, o 3, o 5, o 15, o 25 e o 75. Só que ele não me perguntou isso. Ele quer saber os 3 maiores. Os 3 maiores são o 15, o 25 e o 75. Fácil? Vamos adiante. Trouxe para vocês aqui um quiz agora. Podemos afirmar que o número 15 é divisor de 5, múltiplo de 2, múltiplo de 3 ou divisor de 10? Pensa bem, o número 15, ele é divisor do 5? Eu consigo pegar o número 5 e dividir por 15? Vai me dar um número inteiro ali sem sobrar resto? Não. Ele é múltiplo de 2? Pensa na tabuada do 2. Tem 15? Não, tem o 14 e tem o 16. Então não é múltiplo de 2. O 15 é múltiplo de 3? Pensa lá na tabuada do 3. O 15 tem na tabuada do 3, que é o 3 vezes 5. Então, o 15 é múltiplo de 3. E divisor de 10 ele não é. Porque se eu pegar o 10 e dividir por 15, também não vai dar um valor exato. Certo? Mais um. Vamos lá. Marque verdadeiro para V para verdadeiro ou F para falso. O número 1 é divisor de todos os números naturais. Isso é verdadeiro ou falso? Olha lá. Número 1 é divisor de todos os números naturais. O número 15 é divisível por 2. Será que é verdadeiro ou falso? Vamos responder lá a primeira. O número 1 é divisor de todos os números naturais. Lembra que eu mostrei para você que sempre começa no 1? Olha lá, o número 15 é divisível por 2. Não é, por quê? Não tem 15 na tabuada do 2, então é falso. O número 0 é múltiplo de todos os números naturais? O número 0 é múltiplo de todos os números naturais, porque todos eles, quando eu começar a tabuada 2 vezes 0, vai dar 0. 15 vezes 0 vai dar 0, certo? O conjunto dos divisores de um número é infinito? É verdadeiro ou falso? Isso é falso. Por quê? É o conjunto dos múltiplos de um número que é infinito. Os divisores começam no 1 e termina nele mesmo, certo? Conseguiram entender então o conceito de múltiplo e divisor? Então foi isso que a gente viu na nossa aula de hoje. Os conceitos de múltiplo, divisível e divisor. Aprendemos a identificar os múltiplos e divisores de um número natural. E eu vou deixar para você pensar um pouquinho aqui. Treine a sua mente para ver o lado bom das coisas. Eu te espero na próxima aula. Continue assistindo as aulas e até mais!